semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sentado com os seus discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. 4 pequenas observações para ajudar a gente a rezar. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios que nós acabamos de ouvir, é a primeira vez que na Sagrada Escritura, ou então é a primeira pessoa que eu vejo falar da morte de um jeito tão suave e tão sereno, que observando Paulo falar da morte, dá até vontade de morrer. Porque Paulo, ele vê a realidade da morte como um encontro definitivo com Cristo. E poder desfrutar desta realidade a partir da morte. Então, é a primeira pessoa que eu escuto e que eu vejo falar da morte de uma forma tão serena. Ele diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, às claras, perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo. Então, nós iremos, de qualquer modo, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Por isso eu faço uma pequena brincadeira. Se você perguntar a qualquer pessoa, ou se você perguntar a pessoas que têm fé, talvez algumas respondam que não, ou talvez alguns respondam que sim. Se você perguntar se você tem medo da morte, certamente algumas pessoas responderão que têm medo da morte. Não tenho receio disso.
E outras pessoas responderão que não. Mas para as pessoas que dizem não ter medo da morte, você emenda a próxima pergunta. Você gostaria de morrer agora? Mesmo a pessoa que diga que não tem medo da morte, ela vai responder imediatamente, não, morrer agora não. Pode ser que alguém responda diferente. Pode ser que alguém já esteja num grau de santidade tão elevado que morrer já é lucro. Mas, se existem, são poucas pessoas, assim. A maioria procede dessa maneira. Mas por que há este, entre aspas, medo da morte? Porque no fundo se sabe que não teve uma vida tão santa, que não se converteu tanto quanto deveria ter se convertido, e desconfia que ao morrer, nem no purgatório vai passar, vai direto para o inferno. Aí, nesse caso, é melhor não morrer. Porque quem vai para lá, de lá não volta. Quem vai para lá, de lá não sai. Quem vai para lá, de lá não tem perdão. Então, mesmo que inconscientemente, exista um pouquinho disso também em nós. Depois da minha morte, para onde eu irei? Se eu tenho uma vida santa, eu irei para Deus. Se eu tenho uma vida santa com algumas ressalvas, eu irei para o purgatório. Se eu não tenho uma vida santa, eu não irei nem para o purgatório. Então a reação é mais ou menos essa. Eu não tenho medo da morte, mas morrer agora não está nos meus planos. No fundo, é um pedido de misericórdia para que eu possa corrigir aquilo que ainda não está bom. Mas eu faço essa observação para que a gente compreenda bem as outras observações que eu irei fazer. Porque a finalidade das outras observações é a realidade do céu. E se a gente não compreende esse primeiro ponto, o segundo ponto também vai ficar distante de nós. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, Deus faz uma promessa. Este cedro do Líbano, a linguagem para dizer do povo de Israel. Então Deus está dizendo, prometendo que vai arrancar um broto do mais alto dos ramos do cedro e plantar esse broto numa terra alta. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel e ele produzirá folhagem e dará frutos e tornará o cedro majestoso. Eu fico imaginando a paciência de Deus para com o seu povo. A ponto de cortar um broto e enxertá-lo em um outro local para que ele possa produzir frutos. E produzir os frutos que Deus espera no seu povo. E é assim que Deus age conosco. Ele recolheu um broto e do broto replantou para que pudesse produzir frutos. E este broto, ele explodiu em frutos, porque esse broto é a igreja. A igreja com os seus sacramentos, que nos acolhe, que nos anima, que nos motiva, que nos incentiva, que fortalece a nossa fé, que renova constantemente com a sua própria vida, a nossa vida, e assim nos coloca em sintonia com Deus. Nos reaproxima de Deus e concede a nós as graças que Deus derramou no coração da igreja. Produz frutos, e frutos que hão de permanecer para sempre.
Terceira observação no Evangelho. Isso vale para o padre, primeiramente, mas vale também para o pai de família, para a mãe de família. Vale para todos aqueles que desejam que aqueles que estão próximos produzam frutos e que sejam frutos bons e frutos abundantes. A tentação é de pensar que os frutos serão produzidos porque nós fizemos alguma coisa, porque nós manipulamos a terra, porque nós manipulamos a semente, porque nós, de alguma maneira, colocamos ali o nosso trabalho, ou porque a gente fez do nosso jeito, então a gente garante que vai produzir fruto. É uma tentação. O que Jesus está dizendo? Que no reino de Deus não funciona assim. A metáfora que ele usa da semente. O agricultor, ele prepara a terra, ele escolhe a semente, ele semeia, mas não depende do agricultor a qualidade e a quantidade dos frutos que irão colher. Porque para se ter os frutos, se depende de um monte de fatores. Não é porque o agricultor semeou que vai produzir fruto. Não é porque o agricultor semeou daquele jeito ou daquele outro jeito que vai produzir fruto, não. A própria semente tem a sua dinâmica. E no tempo dela, no tempo da semente, os frutos irão aparecer. Sem ser necessário fazer muita coisa. Não tem máquina para acelerar a produção. Ou para definir que o semeio hoje, em tantos dias, estará produzindo frutos. Não. A semente tem a sua própria dinâmica. E ela tem os dias necessários e o tempo necessário para que ela produza fruto. Como a parábola que Jesus aqui colocou para os seus discípulos. Então, olhando em termos espirituais, a palavra tem a sua dinâmica. O reino de Deus tem a sua dinâmica. E na dinâmica própria, e na dinâmica mesma do reino de Deus, os frutos irão aparecer. A única parte que nos cabe é preparar a terra e semear. Quando e quantos frutos se irá colher, aí não depende de nós. Vejam, repito, é uma tentação que nós enfrentamos para com os filhos, para com o povo, para com os paroquianos. De achar que as coisas irão produzir frutos no tempo nosso e do jeito nosso. E porque foi eu que fiz, os frutos irão aparecer. Não. Os frutos dependem de Deus e aparecerão no tempo certo, no tempo de Deus. Nem mais cedo e nem mais tarde, no tempo de Deus. O problema é que para Deus não tem tempo, né? A gente quer colocar Deus no tempo, mas Deus não tem tempo. E é essa a dificuldade, e é nesse ponto que a gente precisa converter o nosso coração. A última observação sobre a semente de mostarda. A semente de mostarda, ela é miudinha, assim como Jesus descreve aqui. Mas você já viu de perto uma semente de mostarda? Talvez pouquíssimas pessoas tenham visto. É uma semente que quase não dá nem para enxergar. É mais ou menos um ponto numa folha branca, uma folha em branco, uma folha de papel, e um ponto de lápis, bem no meio da folha. Mais ou menos, assim, só para você pensar como que é. Então é pequenina. Pequenina. E o Senhor diz que é a menor das sementes, a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças. Hortaliças. Observe que hortaliças não crescem para cima. Hortaliças crescem
rasteiro, né? Então, é maior de todas as hortaliças. E aí, os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Vejam, do mesmo modo que na primeira parábola, o agricultor não faz nada para acelerar o processo de produção da semente, o reino de Deus semeado e acolhido por todos os filhos de Deus, ele tem a sua singeleza. E na singeleza mesma do reino de Deus, ele irá produzir frutos. É uma dinâmica diferente da que nós estamos acostumados. É uma dinâmica diferente daquelas que nós impomos para a nossa vida. Porque na nossa vida, salvo raríssimas exceções, nós queremos produzir resultados rápidos. E sobretudo se nós trabalhamos como empregado, né? No emprego sempre exige resultados rápidos. E se não tiver os resultados exigidos, não serve mais para o emprego. Ou não é assim? Então, no reino de Deus acolhido, o reino de Deus acolhido no coração, semeado, plantado em nosso coração, ele tem a sua singeleza. E que não irão produzir frutos imediatos. Não adianta pensar na imediatez, porque não vai ser de imediato, não vai ser da noite para o dia. Produziu, plantou, amanhã já está pronto e já está colhendo os frutos. Ou então dormiu ontem, acordou hoje, santo e purificado, e com uma auréola na cabeça, né, de tão rápido que foi o processo de santidade. Não é assim, né? Talvez se fosse assim, não teria graça. Porque se fosse assim, a gente ia lutar pelo quê? Qual seria o nosso esforço? Né? Então tem a singeleza, a gente precisa acolher. Abrir o coração para acolher. E a partir do momento que a gente acolhe, ele vai produzindo fruto. Ele vai transformando, ele vai modificando, ele vai crescendo, ele vai se alastrando, né, dentro de nós e de dentro, né, para os outros. E assim vai transformando a nossa vida e a vida de outras pessoas. Ele tem a sua singeleza e ele tem o seu tempo. Ele age do jeito que ele quer. Quando e onde ele quer. E para quem ele quer também, porque ele é Deus. E a gente precisa, né, perceber esta profundidade e, ao mesmo tempo, esta singeleza do reino de Deus, que vai crescendo, que vai se expandindo de dentro para fora e vai transformando a nossa vida. Então lembre-se sempre que Deus tem o seu modo de agir e ele não está preso a tempo e a espaço, porque tempo e espaço só existe para nós. É preciso que a gente ultrapasse a barreira do tempo e ultrapasse a barreira do espaço para deixar Deus agir e transformar verdadeiramente a nossa vida, fazer aquilo que Ele precisa fazer. Assim, nós iremos produzir frutos. E quando chegar, termino com Paulo, quando chegar a nossa hora derradeira de comparecermos diante dEle para o julgamento final, né, nós seremos julgados por aquilo que na vida nós produzimos de bons frutos. Como nós seremos julgados, né, pelos maus frutos que nós produzimos. Receberemos o que mereceremos. Recebemos o que merecemos na nossa vida, no julgamento, naquele dia que estivermos diante de Jesus para o julgamento. Que Deus converta o nosso coração, nos dê perseverança para buscá-lo acima de tudo e amá-lo com todo o
o coração.